pausa. Vamos agora para o tema central, floresça onde estiver. Lembrando, para quem não sabe, que Floresça onde estiver, particularmente o livro publicado pela FEB, é uma coletânea de vários textos que, ao longo dos anos, antes da pandemia, nós publicávamos no Facebook. Hoje eu não tenho mais Facebook. E nós reunimos 70 desses textos e enviamos à FEB. E a Malena, então, se encarregou de fazer uma seleção de 35 desses textos. Fez também uma apresentação e nasceu o livro. E ao longo do tempo a gente tem recebido feedback das pessoas sobre a utilidade do mesmo, sendo utilizado em momentos de evangelho no lar, sendo oferecido de presente em aniversários, o que nos traz muito contentamento, muita alegria, porque tudo que o autor deseja é que o livro chegue aos seus leitores e cumpra a finalidade pela qual ou para a qual ele foi criado. Mas a ideia de florescimento, do ponto de vista literário, não é uma ideia recente. Na década de 70 do século passado, nós tivemos um pastor norte-americano que publicou um livro intitulado Floresça onde você está plantado. Na verdade, um livreto que norteou muitos dos seus sermões. E quando o Divaldo Pereira Franco, o nosso querido amigo, toma contato com o livro, na década de 90, ele faz inúmeras palestras e seminários com essa temática. O autor do livreto chama-se Schuller, Dr. Robert Schuller. Então a obra existe para ser comprada e é muito baratinha porque são poucas páginas. Está disponível para os interessados. Nessa mesma década de 90, nos Estados Unidos, um psicólogo ligado a Harvard, o Dr. Seligman, Martin Seligman, cansado de atender as pessoas e lidar com suas patologias, com o adoecimento psíquico, emocional, físico, resolve mudar a sua abordagem junto aos pacientes e resolve focar não na doença, identificando naturalmente as causas desse adoecimento. Ele resolve focar no lado virtuoso, luminoso, naquilo que existia de positivo e que possivelmente não era visto. Ou se era visto, podemos ser gradativamente ampliados na personalidade e no comportamento dos seus pacientes. Estava sendo lançadas as bases da psicologia positiva. E hoje já se fala também, através de estudos, pesquisas e publicações, em psiquiatria positiva. E um amigo muito querido, lá do estado de Pernambuco, Leonardo Machado, que vocês conhecem, autor de alguns livros. Leonardo também é um psiquiatra que trabalha nessa linha espírita, que é da psiquiatria positiva. Só que para ajudar alguém a focar no seu lado luminoso, ajudar alguém a florescer, a perceber o que possui em si de riqueza, a se dar conta de que o reino dos céus, ou o reino de Deus, se encontra dentro de cada criatura, é preciso que nós nos olhemos com mais amorosidade, com maior acolhimento a nós mesmos, para que esse exercício gradativamente sendo desenvolvido, instaurado
na nossa relação conosco, gradativamente ele se amplie para as nossas múltiplas relações. E para prosseguirmos, Joana de Ângeles, numa obra que talvez seja pouquíssimo divulgada, a obra Jesus em Vida, esta obra tem um prefácio primoroso que recomendaríamos a vocês. O livro nós pegamos emprestado da livraria e vamos devolver, se alguém quiser comprar esse livro. Ela vai nos trazer uma série de reflexões importantes. Mas antes, eu adoro prefácios de livros, porque às vezes a gente pula os prefácios. Eu acho que um dos poucos prefácios ou introduções que a gente não pula é o Livro dos Espíritos, não é? Há controvérsias. Há quem já vá logo para a questão número 1, ignorando todos aqueles capítulos da introdução e muitas vezes da conclusão do Livro dos Espíritos. E no prefácio do livro Missionários da Luz, todos os prefácios da obra de André Luiz é de autoria do Espírito Emmanuel. É ele quem faz a apresentação desta série. E ele nos diz assim: ao Espiritismo cristão cabe atualmente no mundo grandiosa e sublime tarefa. Não basta definir-lhe as características de consolador da humanidade. É preciso também revelar-lhe a feição de movimento libertador de consciências e corações. Quando o nosso querido Edivaldo, nessa belíssima exposição trazida por ele, nos fala do caráter libertador e emancipador da doutrina espírita, ele está coberto de razão e está apoiado naturalmente nos textos desses benfeitores. Um deles, o Espírito Emmanuel. Movimento que liberta consciências e liberta corações. Consciências adormecidas. Aonde se encontra, em qual estágio se encontra a nossa consciência? Já alcançamos o estágio da consciência crística? Certamente que não. Podemos não ter mais a consciência do homem primitivo. Estamos aí no meio do caminho, desse imenso degradê dos vários estágios possíveis nos quais a nossa consciência se localiza. Mas para ajudar alguém a florescer e a avançar no nível de consciência que este alguém se encontra, eu preciso identificar o meu nível de consciência, as minhas crenças limitantes, os padrões que me governam, muitas vezes até as regras que me asfixiam. Porque se existe a disciplina que estabelece um alicerce e é condição para que a espontaneidade floresça, existe a disciplina que encarcera, que limita, que poda em excesso e dificulta o nosso avanço. O X da questão é tentarmos encontrar o meio termo. Só que a disciplina que serve para o Edivaldo pode não servir na mesma dosagem para mim e vice-versa. Então eu preciso tentar identificar que disciplina me é necessária. É uma disciplina em relação à alimentação, em relação a meus pensamentos, em relação aos meus impulsos agressivos. É uma disciplina em relação ao hábito de falar mal da vida alheia, coisa que nós espíritas não fazemos, não é verdade? A não ser nós que somos lá de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Certamente aqui vocês não se deparam com esse fenômeno. Nós só fazemos comentários edificantes. Longe de nós qualquer coisa chamada fofoca.
Então, libertar a consciência, mas também libertar o coração. Libertar o coração das mágoas, das culpas. Lá no Rio de Janeiro, nós tivemos encarnado uma figura extraordinária, Edivaldo conheceu, chamava-se Luiz Antônio Vilela. Ele criou a Sociedade Pró-Livro Espírita em Braille. Ele carregava uma cegueira, uma deficiência visual, tornou-se musicoterapeuta. E Milena dizia: a culpa é um excelente despertador, mas ela é uma péssima companhia. Ela pode cumprir uma função catártica, de nos ajudar a perceber a extensão dos nossos erros, dos equívocos que cometemos. Mas a gente precisa transitar da culpa para uma consciência de responsabilidade. E não ficarmos nos autoflagiciando, como a gente encontrava no comportamento muito comum de mosteiros e de conventos, naqueles 1000 anos da Idade Média. E é possível que alguns de nós tenhamos transitado, seja na condição de padres, de freiras, de freis, de monjas, seja na condição de adeptos do catolicismo. E muitas penitências se davam mais ou menos por aí, através do autoflagício. Se hoje nós não pegamos voluntariamente de um chicote, existe um chicote interno, com o qual a gente se autoflagicia e se machuca. Disciplina excessiva, diz André Luiz, caminho para a violência. Mas é o mesmo André Luiz quem dirá: se você quiser perceber os danos que a ausência de disciplina pode causar, observe um carro sem freio descendo uma ladeira. O estrago será grande. Então, permitir que o Espiritismo produza em nós essa libertação de consciência e de coração. E entender que todos temos a possibilidade de estabelecer um ritmo próprio de evolução, de crescimento intelecto, moral. E quando se fala na libertação do coração, a gente lembra do Espírito de verdade. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensino, ou ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Às vezes me dá a sensação de que nós invertemos as prioridades. Então nós ficamos com espíritas, instruí-vos, eis o primeiro ensino, e amai-vos, eis o segundo. E recolocar o amor como o primeiro ensinamento não significa fazermos um movimento de pessoas que se queiram bem, que se amem, que se aceitem, que se tolerem, que se perdoem e esquecermos o estudo. É apenas recolocar na pauta do dia a ordem hierárquica estabelecida pelo Espírito de verdade. Porque se o vício da nossa geração é o intelecto corrompido, e se a nossa grande necessidade é o aformoseamento dos nossos sentimentos, me parece que é nessa direção que nós precisamos caminhar. Continuando a estudar, a nos aprofundar, mas não permitindo mais que o nosso coração venha a reboque. Então, Joana de Ângeles, no livro Jesus e Vida, vai nos dizer algo mais ou menos assim: como o mundo de hoje se encontra. Diversas dependências, sexual, afetiva, drogas, compras, jogos, dependência no campo estético, governos autocráticos, cinismo na política e impunidade, violência urbana nos transportes, poluição, crime organizado, turismo sexual infantil,
Nós vemos um espírito trazendo para nós uma radiografia do mundo de hoje. É um livro da década de 90, mas permanece, quero crer, bastante atual, nesse raio-x que Joana de Ângeles faz do nosso mundo. Mas como é próprio de um espírito superior, ela não analisa apenas o que não está bom. Um espírito superior, uma consciência amadurecida, também destaca o que vai bem, aonde estamos progredindo, aonde estamos evoluindo, ultrapassando limites e fronteiras. Por outro, em regeneração, centenas de milhares de espíritos nobres reencarnando na Terra. E isso, lá em A Gênese, Kardec já fala, os livros psicografados por Divaldo Franco já falam. Nós temos no livro Ceareiros de Volta, psicografia de Valdo Vieira, a informação do espírito Carlos Lomba, numa mensagem intitulada Espíritas pela Segunda Vez. Uma informação também relevante. Então, não são poucos os autores que nos falam da reencarnação de espíritos nobres para ajudar no processo da regeneração. O que a gente sempre deve se perguntar, a meu ver, é aonde se encontra a nossa nobreza. Se as nossas atitudes já são um pouco mais nobres, dentro dos lares, nas ruas, nas relações dentro do centro espírita, cientistas e ecólogos dedicados, administradores sinceros, mestres abnegados instruindo alunos desinteressados, médicos, assistentes sociais, enfermeiros e outros profissionais abnegados, artistas nobres amparando pessoas desassistidas, anônimas, fazendo o bem. Essa mesma ambiguidade que Edivaldo destaca, presente lá nos primórdios em Pedro e em todos nós, ela está presente na grande coletividade da Terra. E o grande desafio é a gente caminhar em busca da superação dessa ambiguidade. Jung, o psiquiatra suíço, ele tem um conceito que se aproxima muito da questão 919 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec nos recorda Sócrates, o filósofo grego. O conceito de Jung é o de individuação. E ele vai nos dar os vários degraus que a gente precisa percorrer para chegar nessa individuação que equivaleria à auto-iluminação. E uma interpretação possível para o conceito de individuação é que quanto mais a gente se individualiza sem egoísmo, sem narcisismo, sem egolatria, mais a gente se doa. Então, na verdade, não seria individuação, seria individuação. Quanto mais eu me percebo, eu me conheço, quanto melhor estiver a minha relação com a minha sombra, ou com as minhas sombras, moral, com aquilo tudo que eu trago recalcado, reprimido, quanto mais e melhor eu for me resolvendo, mais facilmente eu ajudarei alguém a se resolver. Quanto mais genuíno for o meu florescimento, mais eu serei um elemento útil para estimular o outro igualmente a florescer. Agora percebam também uma outra coisa. Vou voltar aqui um pouquinho. Aqui nós temos a imagem de uma
uma criança. Aqui nós temos imagem de outra criança, um coelhinho. As imagens de criança nos remetem a uma passagem do Evangelho, quando Jesus nos diz que para entrarmos no reino dos céus, que não está fora, ele está dentro, nós precisamos nos assemelhar a uma criança. Em termos de espontaneidade, de pureza de coração, de um olhar que não julgue, sentencie, condene o tempo inteiro. Então é um exercício permanente que nós precisamos fazer, no sentido de buscar a nossa essência, esse reino interno. Nós vamos encontrar no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 136, Emmanuel nos dizendo que a grande tarefa do mundo espiritual junto a nós não é a de trazer revelações extemporâneas, conhecimentos dos mundos superiores. Muita coisa já está posta na revista espírita, na codificação, em obras subsidiárias. E a gente precisa de tempo para entender, digerir tudo isso que está aí. Emmanuel vai dizer que a grande tarefa do mundo espiritual junto a nós é nos fazer perceber a beleza que existe em nós e à nossa volta, para que a gente consiga desenvolver a espiritualidade superior. Nós nos acostumamos a usar o conceito de espiritualidade como um lugar, colônias espirituais, espaços geograficamente delimitados do outro lado da vida. Mas a espiritualidade superior, a qual Emmanuel se refere em Caminho, Verdade e Vida, é a espiritualidade superior que se encontra latente em nós. Então, a via de acesso é interna. E ninguém chega a essa via de acesso sem passar pelo outro. Porque o Espiritismo não é uma doutrina devocional. Porque se eu digo que eu sou devoto de Dr. Bezerra de Menezes, sou devoto de Joana de Ângeles, isso é nadavismo. Então eu só troquei o céu por nosso lar. Troquei o inferno pelo umbral. Troquei a água benta pela fluidificada. Troquei as promessas que faziam os santos pelas barganhas que eu tento estabelecer com os espíritos. Mas eu continuo o mesmo, só operei com a mudança de voto. Então a espiritualidade superior está dentro. E se eu quero desenvolvê-la, não adianta eu me isolar no topo de uma montanha. Por isso, inclusive, na lei de adoração, quando Kardec indaga sobre meditação, e eles dizem que aquele que passa o tempo inteiro na meditação está perdendo tempo, não nos diz que não possamos ter momentos de meditação. Até que um dia estejamos num estado meditativo permanente, a consciência crística. Então, precisamos nos assemelhar a uma criança nas nossas relações, tomando o devido cuidado para não sermos pessoas infantis, infantilizadas ou infantiloides, e não estabelecermos no casamento, com o patrão, com os filhos, uma relação que careça de amadurecimento. Como amar a nós mesmos? Eis aí o grande desafio que nos cerca. Como nós podemos nos amar? E nós temos uma receita dada pelo Espírito Emmanuel, lá na pergunta 351 do livro O Consolador.
Lembrando, ainda na fala de Edivaldo, quando ele traz para nós a máxima, fora da caridade não há salvação, Emmanuel, perguntado sobre o conceito de salvação, na mesma obra, O Consolador, ele vai nos dizer que salvação, do ponto de vista espírita, equivale à iluminação. Então, aquele que não se auto-ilumina, não se salva. E eu não posso iluminar nenhum de vocês. E nenhum de vocês pode me iluminar. Nós podemos, sim, nos esclarecer, estudarmos juntos, trabalharmos juntos. Podemos dissipar algumas nuvens de dúvidas, de ignorância. Podemos, nesse exercício da comunhão, crescermos de modo coletivo. Mas existem aspectos da nossa espiritualidade, da nossa subjetividade, que é só nós, conosco, que podemos resolver, que podemos avançar. Não dá para terceirizar. Hoje a gente encontra pessoas que dizem assim: você vai ao centro hoje, bom, reza por mim. Escuta lá a palestra por mim. Daqui a pouco alguém vai dizer assim: toma um passe por mim. Evolui por mim. Gente, isso é uma incoerência. E não é essa a proposta. É um trabalho individual, mas não é solitário. É um trabalho que envolve solitude. É nós com os bons espíritos que nos auxiliam. O Cirineu ajudou por um período o Cristo a carregar a cruz. Mas quem foi crucificado não foi o Cirineu, foi o próprio Cristo. Então nós temos aqueles que nos ajudam, e vice-versa. Mas há tarefas que são intransferíveis, são nossas. Esforço próprio, autoeducação. Eu me lembro de um artigo publicado na década de 90, na revista Reformador, de autoria de um dos ex-presidentes da FEB, Joanir Borges de Souza. E esse artigo depois integrou um dos livros que ele publicou, que chamava-se Autoeducação. E lá o Joanir dizia que nesse esforço pelo nosso auto-melhoramento, nós precisaríamos ter paciência conosco. Não é passividade, não é conivência com as nossas imperfeições, mas paciência conosco. Porque nós ainda vamos cair muitas vezes, porque desejamos? Não. E vamos nos levantar outras tantas. Nós ainda vamos nos equivocar nos juízos que fazemos acerca das pessoas, estejam nelas ou não no movimento espírita. Nós ainda vamos nos equivocar em trabalhos de disposição, não porque queremos, mas porque ainda não dá para só acertar o tempo inteiro. Então, se eu não me acolho, como que eu vou conseguir acolher o outro? Às vezes nós nos deparamos com companheiros que nos trazem informações admiráveis, que nos passam uma informação de cunho pessoal que destoa da universalidade dos ensinos. Ao invés de nos aproximarmos do companheiro e orientá-lo e ajudá-lo a questionar a procedência, a veracidade daquela informação, nós banimos o companheiro ou a companheira em nome da pureza doutrinária. Mas a pureza doutrinária é basada no amor fraternal, que me diz que, em todo lugar da pessoa, eu gostaria que se aproximassem de mim e me sinalizassem. Uma vez eu estava no grupo espírita André Luiz,
lá no Rio de Janeiro, na Praça da Bandeira. E se aproximava o ano 2000. Todo mundo falou de Apocalipse. Falei, vou estudar um pouco do Apocalipse para falar. E aí peguei e fui para o centro e falei sobre o Apocalipse. Estava na moda. Então, nessa ocasião, eu estava mais preocupado com a moda do que com a coerência da informação doutrinária. Quando eu terminei, aproximou-se de mim um senhor. As pessoas que se aproximam de nós, sabe? Nós temos expositores da doutrina que falam em seus respectivos centros e outras casas da região. Então, você falou aí dos cavalos, do Apocalipse, de acordo com a simbologia do apóstolo João. Eu falei, e você falou do cavalo alazão, você falou da cor do cavalo alazão. Eu quero dizer para você, não me leva a mal, que eu sou criador de cavalos. E que não existe cavalo alazão nessa cor que você falou. Eu falei, eu fiquei empolgado com o cavalo alazão, que na verdade eu nunca vi um cavalo alazão, mas eu quis falar do cavalo alazão. E ele me ajudou a redirecionar. E tudo bem, deu tudo certo. Né? Mais tarde, aí eu me lembrei, só para descontrair, de um homem, vendedor de um plano de saúde, que foi lá em casa, fizemos um plano de saúde, e quando ele veio trazer as carteirinhas, ele disse assim, olha, eu comprei um cavalo. Eu não entendi por que o homem trouxe a história da compra de um cavalo, porque eu não perguntei nada para ele. E eu queria pedir um favor ao senhor. Eu falei, para mim, eu me lembrei da história do cavalo do Apocalipse, para mim vem coisa por aí. É que eu gosto muito de cavalos árabes. Eu falei, sim. O senhor se importaria se eu colocasse o seu nome no meu cavalo? E eu olhei bem para o homem e falei, olha, eu não me importo não se o senhor quer botar o nome no cavalo, pode botar. E como é que vai ser o nome desse cavalo? Ele, El Said. El Said. Falei, então tá. Me senti lisonjeado por ter meu nome no cavalo. Um ano depois eu encontro o vendedor de plano de saúde. E aí, fulano, Breno, como é que tá? Como é que tá o El Said? Ah, eu tive que vender El Said. Eu falei, mas por quê? Não estava conseguindo mais manter o El Said? Estava muito coisa. Talvez se o senhor tivesse mudado o nome, quem sabe? Então nós não temos como transferir o que é nosso. Devemos continuar nesse esforço de autoeducação, tendo paciência conosco, porque vamos nos equivocar. Repetindo que isso não é sermos coniventes com os nossos próprios erros, mas até para entender que os outros erram e precisamos relevar, o mesmo que precisamos fazer conosco. Observação dos nossos deveres. E quais são os nossos deveres neste momento? Cada qual tem o seu inventário particular de obrigações e dar conta desses deveres. Lembrando que não há uma hierarquia de tarefas na casa espírita. E se particularmente tivéssemos, aí sou eu falando, tá? Na minha doutrina, se tivéssemos uma hierarquia, eu, César, entenderia que o trabalho da evangelização infanto-juvenil, mas aí entra o meu capoete de evangelizador e a minha formação de educador. Mas, em regra, todas as tarefas se equivalem. E a grande espinha dorsal é o estudo da doutrina. Sem estudo, muita coisa vai continuar sendo bonita, interessante, expressiva. Mas se a gente não tiver essa espinha dorsal de fio a barriga, de cabo a rabo, é um movimento de pessoas generosas, mas não serão atividades genuinamente espíritas, que serão sempre pautadas pelo respeito à condição do outro. Eu me recordo de uma psicóloga, muito citada por Duval, é uma psicóloga alemã, protestante, que foi servir como marido na Índia.
Sandra Borba também, vez por outra, cita essa psicóloga, a doutora Ana Wolff. E a Ana Wolff escreveu alguns livros sobre Jesus, inclusive Jesus sob a ótica da cultura hindu. Jesus como psicoterapeuta. E num dos livros, ela nos fala de 3 categorias de próximo. Ela fala do não próximo, do quase próximo e do próximo. E vai construindo o seu raciocínio, pegando aquelas notícias históricas que nos dá Kardec, logo na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, e vai nos mostrando, na linguagem dela, ela que não é espírita, já desencarnou, essas noções. E aí eu sempre me pergunto, no meu conjunto de relações, dentro e fora da casa espírita, com pessoas conhecidas e anônimas, observando inclusive a parábola citada por Edivaldo, a parábola do bom samaritano. O homem caído para o levita e para o doutor da lei, será que era um próximo? Era um quase próximo? Ou era um não próximo? Nas nossas relações, quando nós tecemos esses comentários edificantes em torno de frutos do nosso movimento, ele se torna próximo, quase próximo, não próximo. Quando observamos o campo da política, da cultura de um modo geral, porque se próximo para nós é apenas aqueles que rezam pela nossa cartilha, então a nossa noção de próximo ainda é muito embrionária. Ela ainda está em gestação. Ela não é efetivamente algo maduro, genuíno, que reflita o Cristo em nós. Se olhamos para os invisíveis como quase próximos ou como não próximos. Obediência às leis de realização do trabalho, perseverança na fé, desejo sincero de aprender. Na verdade, Emmanuel fala o único mestre. Ele não fala o mestre, ele fala o único mestre. Ele é categórico. O único mestre é Jesus. Claro que nós vamos encontrar grandes mestres nas diferentes tradições culturais. Mas o mestre, por excelência, é o próprio Emmanuel que nos lembra em A Caminho da Luz, que foi Jesus que enviou os grandes missionários para esses rincões do planeta, a fim de, verificando a cultura, o idioma, a topografia, o nível evolutivo, pudessem transmitir recados do Cristo, alguns com fidelidade, outros com alguma distorção, dada a singularidade e as imperfeições desses mesmos missionários. Para que possamos irradiar espontaneamente o tesouro de nós mesmos. Naquela mensagem do Espírito Lázaro, contida no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um momento que o Espírito Lázaro nos fala da importância de nos cultivarmos como um campo. E ao fazermos isso, seremos capazes de atitudes espontâneas, não calculadas, não medidas. Nós não elogiaremos com a intenção de obter algum tipo de benefício. Nós não abraçaremos para retirar a energia das pessoas. Como uma companheira uma vez me disse: César, eu quero dar um abraço em você para sugar a sua energia. Falei: meu Deus, essa mulher é uma vampira e não se deu conta disso. Eu me senti um copo de suco sendo sugado no lugar dele. E a pessoa chupando ali. Por que não trocarmos vibrações?
Por que essa ideia de submissão? Quantas vezes vocês, trabalhadores ativos, também me incluo, na área da promoção social, quantas vezes nós nos demos conta, em contatos, em ações, em trabalhos, de que somos os grandes beneficiados? O outro pode ser grato ou não, reconhecido ou não, mas nós temos essa convicção de que se existiu ali um ato genuíno de caridade, foi dele para conosco, nos dando inclusive a oportunidade de sermos úteis e de perceber os sentimentos que se mobilizam em nós no momento em que estamos em contato com qualquer uma dessas pessoas. Somos os grandes beneficiados. E esse tesouro é o tesouro que se irradia na medida em que a gente vai florescendo, deixando de se autoflagelar, se autocondenar. Quando Kardec diz que o verdadeiro espírita, lá no capítulo 17, se reconhece pelo esforço que faz em domar suas más tendências, em momento algum ele está dizendo que nós só temos más inclinações. César, mas as boas não estão boas. Ok? Mas a gente se lembra, quando a gente recebe um elogio, a planta, se não recebe sol, adubo e água, ela fenece. Se tiver em excesso, também fenece. Às vezes me aproximo de companheiros espíritas que fazem um belo trabalho de exposição, alguns conhecidos, outros não. E muitas vezes eu recebo a seguinte resposta: não, foram os bons espíritos. Não, isso é coisa da espiritualidade. Claro, como expositor espírita eu sei disso, mas eu quero te parabenizar pelo seu esforço em compilar, em reservar horas de estudo, em se deslocar da sua casa e vir aqui falar conosco para nós. Eu não estou te pondo num andor de procissão e nem num altar. Eu estou apenas te estimulando. Eu não faço esse discurso todo, não, tá? Estou fazendo aqui para vocês. A pessoa não aceitou, ou se é um gesto de transparecer humildade, modéstia, ou de defesa contra a lisonja, sem problema algum. Mas como é agradável quando a gente recebe um feedback positivo, assertivo, seja do cavalo ou razão que não era daquela cor, ou seja, dizendo que sim, nossa, essa informação que você passou precisa, agradável, como me fez bem. Mas se eu rechaço elogios, eu tenho algum problema com a minha autoestima. Eu tenho algum problema com a minha criança interior, que deve estar muito ferida. Ou alguém que me elogiava muito me passou a perna. Como dizia uma amiga minha nordestina, a professora Terezinha, fundadora lá da nossa instituição, alagoana, ela dizia: fulano está botando folha no seu nariz, César. Uma expressão típica de lá. Está te iludindo, está te criando uma ilusão em torno de você mesmo. E às vezes nós pegamos muito pesado conosco. Não há como florescer com essa mão tão pesada, com esse filtro tão rigoroso. E o que é pior, a gente vai usando essa regra em particular com todo mundo. Aí ninguém aguenta ficar perto de nós. Porque nada do que é feito está bem feito. Porque para nós uma coisa só fica bem feita quando é feita do nosso jeito. E não existem duas pedras iguais, duas folhas iguais, dois seres humanos idênticos. É na pluralidade, é na diversidade que reside a harmonia. Obstáculos ao progresso da humanidade. Está lá no capítulo 19, item 2, a fé transporta montanhas. Os preconceitos da rotina. Nós só vamos encontrar na casa espírita
e fora dela, pessoas que pautam suas vidas pela orientação heteronormativa ou heteroafetiva? Não. E muitas vezes nós temos expressões, eu estou tentando me atualizar, capacitistas, etaristas, transfóbicas, homofóbicas, sectarismo religioso. E a gente tem que estar atento a isso, porque isso discrimina, crucifica, estereotipa, rotula. E não é uma postura cristã. Consequentemente, não é uma postura espírita. São cuidados que a gente precisa ter. Eu lembro de uma narrativa do José Raul Teixeira, esse grande amigo, que foi passada para ele de uma pessoa que ia subindo uma ladeira lá do Rio de Janeiro, estava numa calçada e de repente, virando a curva, uma pessoa preta, atravessa correndo para a calçada onde estava esse conhecido de José Raul. E não sabendo por que a pessoa estava correndo e atravessou para a calçada, o que ele fez? Mudou de calçada. No que ele mudou de calçada, o perseguidor da pessoa preta virou a curva e era um assaltante branco correndo atrás da pessoa preta para assaltar. E quem foi assaltado? O branco foi assaltado pelo branco. Exatamente. Preconceito. E quantas vezes a gente se depara com isso no dia a dia da nossa existência? Interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas. Será que nós nos enquadramos, gente, em algum desses itens que estão aqui? O que vocês acham? Nos enquadramos? Só um? Só um. Isso é um tutorial, porque nós podemos, com os nossos sentimentos, voltamos à mensagem de Emmanuel no prefácio do Dicionário da Luz, com os nossos padrões de consciência e com os nossos padrões afetivos, estarmos dificultando o progresso na humanidade, com esse checklist. Será que nós podemos encontrar espíritas fanáticos? Não deveríamos encontrar, porque a nossa fé é raciocinada. Então, alguma coisa precisa ser revista, porque fanatismo e espiritismo são duas palavras que não combinam. Mas a gente pode encontrar modelos. Não é à toa que Kardec nos traz do Livro dos Médiuns aquela categorização dos vários tipos de espíritas. Está lá no capítulo 3 do método citado pelo Edivaldo. Ontem, no Evangelho Lar, também, quando a nossa companheira lia a lição, nos falava dos vários tipos de espíritas. Então é preciso rever. Porque se eu estou fanático e dito por pessoas que eu considero e respeito, eu tenho que fazer um trabalho em mim mesmo para mudar isso. Gosto muito dessa citação do espírito Dona Celina, lá no livro Os Domínios da Mediunidade. Jesus espera pela formação de mensageiros humanos, capazes de projetar no mundo as maravilhas do seu reino. Então, Jesus não espera pela formação de mensageiros divinos. Ele não espera pela presença de espíritos puros como ele na face da terra.
Edivaldo lembrou o livro de Joana, Jesus e a Atualidade. E tem lá uma frase da benfeitora, na qual ela diz assim: a proposta de Jesus junto a nós é de humanização e não de angelitude. A curto e médio prazo é humanização. A longuíssimo prazo é angelitude. Ah, César, você não precisava nem citar isso, porque nós já estamos carecas de saber disso. Eu continuo com cabelo, gente. Não estamos. Porque a gente inverte. A gente já quer ser anjo antes da gente ter se humanizado. E aí a gente se afasta do centro espírita, quando tropeça nas próprias imperfeições. A gente passa a recusar determinadas tarefas, porque vamos nos achando incompatíveis, porque colocamos o sarrafo lá em cima. Lembram do sarrafo? Do salto de altura? Do salto triplo? Então a gente põe o sarrafo lá em cima. Não dá para insistir. Não dá mais para estar no mediúnica. Não posso fazer palestras. Vou me ausentar dos trabalhos da APS. Eu estou indo naquilo porque eu cometi um equívoco. E eu jogo na lata do lixo, ignoro todos esses anos de esforço sincero, de trabalho legítimo. E aí a gente se recorda de Jesus com a mulher adúltera. Qual é a oração, gente? Atire. Todos nós temos pés de barro. É fácil para mim florescer aqui junto a vocês, porque vocês não me conhecem na intimidade do meu lar, da minha casa espírita. E vice-versa, qualquer um de vocês que vá lá, vai florescer, vai dar o seu melhor. Às vezes eu penso que e se eu estiver sendo rigoroso, depois alguém me procura em particular, mesmo aqui, se sinta na liberdade de se manifestar. Mas às vezes eu penso que enquanto nós procuramos, no meio das qualidades dos nossos irmãos e irmãs, os defeitos, os bons espíritos invertem. Eles procuram, no meio das nossas imperfeições, as nossas qualidades. É por isso que nós criamos uma subdoutrina, a doutrina dos espíritas, em detrimento da dos espíritos. E uma não conversa com a outra. Não dialoga, porque a dos espíritas sentencia e sem direito a recurso no STF. Bane, exclui a dos espíritos, que é a proposta de Jesus restaurada pela terceira revelação. Ela acolhe, ela concede novas oportunidades, porque Jesus olha para nós como esse projeto divino, mas não exige que o projeto divino seja alcançado em uma reencarnação. Aí os rebonistas vão dizer assim: você está dizendo para a gente deitar lá dentro, tomar uma aguinha de coco? Vamos seguir trabalhando, mas entendendo a nossa condição humana. Porque quando a gente erra, a gente quer acolhimento, mas quando o outro erra, a gente está com a chibata, fica complicado. Essa vocês conhecem, essa é uma máxima que todos nós tentamos de alguma forma vivenciar. Então, se Kardec fala do verdadeiro espírita, é porque devem existir espíritas que não são verdadeiros. Daí a classificação mencionada lá no livro dos médiuns. Ou não são ainda espíritas cristãos.
se reconhece pela sua transformação moral. Moral é uma palavra que vem do latim mos ou mores, que significa costumes, hábitos. Então, uma transformação moral é uma mudança de hábitos. Se eu como demais, vou comer um pouco menos. Se eu durmo demais e entendo que estou perdendo tempo, vou dormir um pouco, estou mudando de hábito. Daí Kardec nos fala no Livro dos Espíritos que a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Se eu falo mal, vou passar a parar de falar mal. Ou se eu falar mal, também vou tentar destacar qualidades de alguém. Se eu estudo pouco, vou passar a estudar mais. Se eu não cuido do meu corpo, vou fazer atividade física. Há aí uma mudança moral. Mas quando Kardec nos fala na questão 629 do Livro dos Espíritos, que a moral é a regra do bem proceder, aí a gente sai desses hábitos de moral, hábitos que variam de cultura para cultura, e entramos numa máxima que é transversal a toda e qualquer cultura, a todo e qualquer espírito, independente do seu estágio evolutivo. Regra do bem proceder. Fazer ao outro o que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. E é aí que a gente tem que se pautar. Porque nós não estamos interessados se o outro come muito ou come pouco, dorme muito ou dorme pouco. Nós estamos interessados em ajudar o outro a florescer, sem perdermos de vista o nosso próprio florescimento pessoal. Essa também é uma regra fantástica que Kardec nos traz no capítulo 10, item 10. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior no espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa. Mas para isso eu preciso de desapego de mim mesmo, da minha própria personalidade. Eu preciso ser capaz de ser um observador de quem eu sou. A terapia ajuda? Com certeza. A análise, a meditação ajuda? Com certeza. O autoconhecimento, recomendado por Kardec, lembrando Sócrates, com certeza. O feedback de amigos queridos, que nem vão exaltar as minhas conquistas e nem minimizá-las, nem vão alardear minhas imperfeições e nem passar pano para mim, ajuda com toda certeza. Nos olharmos de fora para dentro. Às vezes na terapia eu digo, imagina que a sua vida está passando num palco e você está sentado lá como um espectador de uma peça de teatro. Vai observando. O que você acha daquele personagem? Você está aplaudindo o que ele faz? Você está censurando o que ele faz? Ou imagine-se numa sacada. Você está na sacada e você está observando o cotidiano daquela pessoa que é você. Então tenha uma visão panorâmica de si. Mas cuidado para não se condenar de uma vez por todas e nem se absolver de uma vez por todas. É a receita dada pelo autor do Pequeno Príncipe, o Saint-Exupéry, quando o príncipe dialoga com o rei que resolve nomear o ministro da Justiça. Não se condene de uma vez por todas e nem se absolva de uma vez por todas. Emmanuel, no livro Paz e Renovação, corrigidos sim e sempre, condenados não. Nem excluir o outro e nem os excluídos das tarefas abençoadas que nos conferem saúde,
alegria, renovação, bem-estar, paz de consciência, que nos traz esse sentido de pertencimento. Só que a gente precisa incluir cada vez mais quem se encontra excluído. Voltamos ao conceito de individuação do Jung. Quanto mais eu me percebo, me conheço, me auto-ilumino, mais eu quero participar do processo de individuação, de auto-iluminação, de crescimento do outro. Porque a nossa não é uma doutrina devocional, ela é uma doutrina relacional. A nossa religiosidade se constrói na relação. O próximo é o grande templo também de adoração ao Pai. Do mesmo modo que eu sou o templo. Lembremos daquele diálogo que está lá nas páginas iniciais do livro Boa Nova, quando Jesus afirma, sobretudo para a mulher samaritana, que dia virá em que Deus será adorado em espírito e verdade no templo que somos. Por ora, ainda não estamos com essa bola toda. Então, precisamos nos encontrar em templos, em edificações materiais. Leon Denis, gente, olha que riqueza. Creio que vocês já conhecem esse pensamento do grande mestre. Se o homem, vamos trocar o homem. Bom, se você quiser botar aí a mulher, você vai estar sendo muito feliz. Eu adoraria botar a mulher. Mas não vou entrar nessa polêmica. Vamos botar o ser, ok? Eu entendo que é a linguagem da época, só que a gente precisa ir atualizando cada vez mais o linguajar. Então, se o ser humano conhecesse a extensão dos recursos que neles terminam, talvez ficasse deslumbrado e, em vez de se julgar fraco em temer o futuro, compreenderia a sua força, sentiria que ele próprio pode criar esse futuro. Nós nos sentimos assim? Nós podemos mudar a nossa vida profissional, a nossa relação com o nosso corpo, a nossa relação com as tarefas espíritas, a nossa relação com o marido, com a esposa, com os filhos, com os mentores espirituais, com os espíritos ditos perturbadores. Eu digo isso até fazendo aqui um xiste, porque tem gente, eu não tenho um anjo da guarda. Eu sou insuportável. Então o que você tem? Um obsessor da guarda? Todo mundo tem anjo da guarda. Não existe obsessor da guarda. A não ser aqueles casos que a gente conhece bem, que tem que reelaborar esses vínculos. Então todos nós possuímos em germe recursos infinitos. Vós sois deuses. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda. E quando a gente se relaciona com o outro, nas atividades da arte, nós olhamos para o outro, percebendo que existe um Deus ali, que Ele pode fazer tudo o que o Cristo fez e muito mais. O que nos anima, o que nos move o coração nessa relação. Aqui são algumas noções sobre autoestima, né? Há quem acredite que a baixa autoestima é não aceitar as suas características físicas. Sim, também. Mas não somente. Timidez pode ter muito de baixa autoestima. Procrastinação. Porque se eu fizer essa prova, se eu começar essa faculdade, se eu for dar passe,
se eu ingressar nos trabalhos mediúnicos, se eu for abraçar uma tarefa na ápice, alguém vai me avaliar. Então eu vou procrastinando, porque eu não quero ser alvo de observações, de julgamentos, quando no fundo quem me julga sou eu mesmo. Se comparar, a comparação é o ladrão da nossa paz. Não, mas eu não faço palestras igual ao Raul Teixeira, então não posso falar em público. Não, mas eu não aplico passe igual ao fulano. Eu, normalmente, quando eu vou dar passe a pessoas enfermas, a pessoa desencarna. É incrível. Então o pessoal brinca, olha, se alguém ficar doente, não chame César para dar passe. Porque ele facilita o desligamento. Nós temos lá na nossa casa uma amiga que canta muito bem. Então, se a pessoa estiver enferma e você puser o telefone e ela ouvir, ela vai desencarnar muito bem, em paz. O outro, a gente brinca, é que se for fazer um atendimento fraterno, atendeu fraternalmente alguém no hospital, a pessoa passa dessa para uma melhor. Então, é um trio que ninguém quer. Para dar paz, para conversar ou para cantar. Claro que é uma caricatura. Graças a Deus, tem muita gente que se restabeleceu também com o meu passo. Mas essas comparações. Eu tenho um livro psicografado que foi muito difícil publicado. Porque eu me lembro de uma frase que Divaldo Pereira Franco me disse quando publicamos o livro Francisco Sol de Assis. E um companheiro se aproximou de mim e falou tudo o que o livro não tinha, mas não falou nada do que o livro tinha. E eu fiquei assim, caramba, ele não viu nada de útil nesse livro. E me espantei, porque era uma pessoa relativamente próxima. E conversando com Divaldo disse assim: muitas vezes, César, em nosso movimento nós encontramos, e eu guardei essa frase, compartilho com vocês. Muitas vezes em nosso movimento nós encontramos pessoas extremamente rigorosas, bem mencionadas, muito rigorosas. E outras vezes nós encontramos pessoas perversas. Não esqueci. E tomei como um alerta. E a gente precisa se vacinar. Primeiro, para não sermos essas pessoas perversas. E segundo, nos protegermos da perversidade, que é fruto da ignorância, com toda certeza, dos desconcertos que cada um carrega dentro de si, perfeitamente. Mas a gente precisa ter cuidado, porque às vezes uma frase faz a pessoa ir embora. Ah, ela se melindrou, então ela não tinha nenhuma base doutrinária. É possível. Ela se ressentiu, é possível. Então, ao apontarmos uma falha, apontemos uma qualidade. É a chamada técnica sanduíche. Elogio é a banda do pão, uma das bandas. Faça a crítica, é o recheio. E depois, a outra banda do pão, um novo elogio. Mas não é elogio vazio, que a pessoa realmente tenha aquela qualidade identificada por nós. Pronto. Eu nem me exaltei, mas eu também não pus essa pessoa num lugar de culpa, de mal-estar. Se achar incapaz, quem sou eu? Você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Você é um investimento divino, alguém capaz de ser útil na face da terra, que momentaneamente se entristece, se culpa, se sente inadequado, não quer sair de casa, às vezes até se deprime, enferma. Mas você é uma criatura divina.
Você está assim, você não é assim. Não reconhecer as próprias conquistas, perfeccionismo excessivo. Por isso, no livro Floresça, até na página que foi reproduzida, está aí na página de vocês, a gente fala em aperfeiçoamento, mas não perfeição ou perfeccionismo. Isso vira uma neurose. É o sarrafo lá em cima. Vai gerando uma sensação de incompatibilidade. O medo de rejeição, que dialoga, conversa com a procrastinação, e a falta de confiança em nós mesmos. Então, para ajudar alguém a desenvolver a sua autoestima, eu preciso também seguir trabalhando a minha autoestima. Essa frase é fantástica também, gente. A vida não te reclama atitudes sensacionais, gestos impraticáveis, espetáculos de súbita grandeza. Pede simplesmente, seja sempre melhor para aqueles que te cruzem os passos. Sermos continuamente melhores do que os outros, não, do que nós mesmos. E se quisermos nos comparar como eu era, como eu estou, como eu desejo estar, e vivendo hoje, todos nós temos consciência de que a morte não é o fim, de que vamos continuar vivendo na vida espiritual, que a nossa vida não começou no berço, mas a gente precisa viver mais o hoje, o aqui e o agora. Como uma senhora que dizia, eu não vejo a hora de desencarnar. Por quê? Porque eu quero andar no aeróbus. Minha senhora, anda de ônibus, anda de Uber, anda de táxi, anda no carro do seu marido, o aeróbus ainda não é daqui, não é desse mundo não, é do outro. Mas tem gente que tem essas ingenuidades, vivendo hoje. A vida, disse Léo Buscaglia, esse psicólogo americano que só escrevia livros sobre o amor. A vida é o grande presente de Deus para nós. Mas o que nós fazemos da vida, eis o grande presente para Ele. E o grande desafio não é só fazer da nossa vida um grande presente, é ajudar outros a se reconhecerem presentes e a fazerem das suas respectivas vidas um presente para o Pai, um presente para os filhos, um presente para a esposa, um presente para o marido. Eu me lembro de um amigo, expositor, que lendo o diálogo de Joana de Cusa com Jesus, quando Jesus disse para Joana, vai filha, ser fiel, enxerga no seu companheiro um filho. E aí ele pegou e leu isso para a esposa. E todas as vezes que ele apronta, ele diz, mas você tem que viver como um filho. Lembra de Joana de Cusa? Eu sou um filho espiritual. Claro que aí ele fica no comodismo dele, né, gente? Outra frase fantástica de Emmanuel, que está lá no Vinha de Luz. Não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas concluir o que se encontra inacabável. Então não é na base da marretada. A postura não é do lenhador, que tem sua função, tem sua validade como profissão. É preciso que sejamos jardineiros. Façamos a poda, a rega, a proteção contra os insetos, as pragas, mas que nos cultivemos e ajudemos o outro a se cultivar como um jardim. E isso requer sensibilidade, tato, capacidade de observação, escuta, silêncio, doçura, firmeza. São vários os ingredientes desse checklist.
Mas nós temos um jardim interno para cultivar. E a base da marretada, da furadeira, da britadeira, fica muito mais difícil. É preciso que tenhamos, como está no livro Floresta, um caso de amor com a nossa própria vida. Me permitam aqui, estamos quase chegando no fim, tá? Quero te fazer um pedido. Quero que você viva, que mesmo chorando, perceba a luz do sol a cada amanhecer e se extasie com o perfume de uma flor. Quero que acredite na vida, tenha esperança e seja otimista. E mesmo não tendo tudo o que deseja, que continue lutando sem se entregar, sem deixar de crer em quem você é. Quero te fazer um pedido, que dance na chuva, atravesse desertos, tenha um romance com o mar, namore as noites estreladas, case-se com as estações e o arco-íris e viva um intenso caso de amor com a sua própria vida. Que não se canse de acreditar no ser humano, invista o que puder para alegrar alguém, e que isto lhe alegre também, e que seu sorriso seja pleno de liberdade e gratidão, criando pontes nos caminhos onde andar. Quero te fazer um pedido, que viva intensamente o seu dia, como se fosse o primeiro ou o último que terá, que abrace, beije, sorria, chore e cante seus sentimentos, que ouça, viva e fale sempre a verdade e também o amor, porque no fundo quero apenas que você seja feliz, muito feliz. E aqui nós temos essas figuras queridíssimas, humanas, mensageiros humanos. A Terezinha, que Edivaldo conheceu, fundou lá a nossa instituição há 44 anos. Edivaldo estava presente, temos lá uma foto, ele ao lado de Domingo Amorim e do médio Edivaldo Pereira Franco, num dos municípios com o pior IDH do Rio de Janeiro, o município de Javeri. Temos lá 225 crianças, em turno integral. A diretora brincava quando estava encarnada, dizendo que antes de o Leonel Brizola criar o Brizolão, ela criou um Cristolão. Uma figura extraordinária. Quando os carros dela iniciaram, e isso eu presenciei, ela abriu o capô, olhava para o céu, estendia as mãos ao motor e dizia: espíritos que foram mecânicos na face da terra, venham, por favor, porque vocês sabem, o carro está cheio de mantimento, está cheio de material escolar, e eu preciso chegar na escola. E nesse fim do mundo não tem nenhum mecânico. Venham espíritos mecânicos. E dava um passe no motor. Aí ela ia lá, botava a chave de novo na ignição, porque o carro pegava, gente. Uma mulher extraordinária. Os carros dela se acabavam.
Acredito em você, no que pode e sabe fazer, na sinceridade das suas intenções, na legitimidade do seu suor, na ternura do seu olhar, no seu sorriso amigo e fiel. Acredito em você, que apesar das suas imperfeições e contradições, segue vivendo, dando o melhor que você possui. Acredito em você imperfeito, falível, instável, por isso mesmo belo, sensível, humano. Acredito em você como acredito em Deus e na vida, por tudo o que você é, embora quase nada, ou muito pouco acredite ser. Acredito em você, acredito em cada um de vocês. Muito obrigado.